Olá, graça e paz. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, no versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes pela aflição. Irmãos, se nós sermos honestos, a aflição não traz alegria alguma, correto? A aflição é um momento onde nós sentimos dor, angústia, medo. A aflição produz nos nossos corações um sentimento, muitas vezes até de dúvida. Será que eu estou fora do propósito? Por que eu estou passando por essa situação? Será que o Senhor me abandonou? Mas Tiago, ele fala para nós termos por motivo de toda a alegria o passarmos pela aflição. E no verso seguinte ele diz que a aflição ela produz perseverança. Perseverar significa que você se mantém firme em um propósito do qual você decidiu segui-lo. Irmãos, pessoas, discípulos, foram mortos por perseverarem no testemunho de dizer que eles viram Jesus Cristo ressuscitar dos mortos. E eles testificaram, mesmo correndo risco de vida, e foram mortos por esse testemunho de que Jesus é o Messias e que Deus o havia ressuscitado dentre os mortos. Se hoje eu ou qualquer outro irmão de fé dissesse para vocês que nós vimos um homem sendo ressuscitado dos mortos, vocês acreditariam? Sejamos honestos. Não, né? Quando pessoas sobem num púlpito para dar um testemunho dizendo fui curado de um câncer, fui curado de uma doença que não tem cura, como por exemplo o vírus HIV. Quando essas pessoas dão testemunho, muitos de nós não conseguem sentir credibilidade nisso. Por quê? Porque a nossa racionalidade ela é limitante. E ela diz que essas coisas não acontecem mais nos dias de hoje. Que os milagres não ocorrem mais nos dias de hoje. Mas não é que os milagres não ocorrem, é que a nossa fé é pequena. E a nossa fé nas Sagradas Escrituras é totalmente racional. É por isso que a gente não sente alegria ao passar por aflição. Porque a nossa fé é racional. Porque nós usamos da árvore do conhecimento do bem e do mal para julgar e avaliar tudo à nossa volta, seja na vida cristã, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Nós andamos segundo o curso da nossa própria racionalidade, segundo o curso do nosso próprio entendimento. E isso faz com que nós percamos as bênçãos de Deus, porque nós não estamos andando por fé. O que é andar por fé? É você olhar ao seu redor e parece que naturalmente nada está acontecendo, mas você fechar os teus olhos e você simplesmente entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Jesus disse: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos aos montes: retira-te daqui e lança-te ao mar, e assim se sucederia. Aonde está essa fé que move montanhas? Eu sei que muitos pregadores, muitos coaches, muitos palestrantes dizem que essa fé que Jesus fala sobre o monte, ela não é literal, ela é uma fé simbológica, é uma hipérbole, etc, etc. Irmãos, Jesus ressuscitou Lázaro. Pedro levantou um paralítico no templo. Paulo ressuscitou um jovem que tinha caído de um lugar alto e estava morto. Os milagres não são simbologia. As palavras do Senhor não são simbologia. As palavras do Senhor são espírito e são vida. A pergunta é: por que não acontecem nos dias de hoje? E a resposta é simples: porque nós não temos fé. Nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como irão pregar se não forem enviados? Como está escrito: benditos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós precisamos entender
que quanto mais eu tenho contato com a palavra de Deus, mais eu tenho que buscar o sobrenatural de Deus. Eu não posso me limitar a ter um conhecimento raso das Escrituras, fazer um curso de teologia, nada contra quem faça, mas ter só um conhecimento histórico e conceitual da palavra de Deus, da letra, né, o Logos, mas eu não ter experiências com o sobrenatural de Deus. Nós precisamos ir além. Eu gostaria até de citar aqui, mas não sinto do Senhor Jesus a permissão para falar dos testemunhos de milagres que Deus fez, não somente na minha vida, mas através da minha vida a outras pessoas. Mas isso não vai trazer para os irmãos a revelação de que o sobrenatural paira sobre os irmãos também. Isso só vai fazer os irmãos olharem e dizer, glória a Deus pela tua vida, mano. Porque Jesus disse, se esse povo não vê milagres, se esse povo não vê sinal, esse povo não vai crer. O que diferencia um cristão verdadeiro de um falso profeta? O que diferencia o bom pastor dos lobos, dos mercenários? Senão o fato de que os milagres acompanharão aqueles que creem. Nós sabemos que, infelizmente, existem congregações que forjam milagres. Prestarão contas ao dono da obra. Prestarão contas àquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário, não a mim, nem a você. Mas, irmãos, os milagres ainda existem. E essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é: tendes por motivo de toda alegria o passares por provações. Como você vai ser aprovado se você não for provado? Como você saberá se a sua fé é suficiente se não vier dificuldade e adversidade? A palavra é clara quando diz que se estáis sem a correção e a disciplina de que todos sois participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pedro também diz, no final da sua primeira epístola, que irmãos pelo mundo todo estão sofrendo perseguição e tribulação e dificuldade. Não é algo exclusivo de mim e de você que está assistindo esse vídeo, não. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo vão passar por sofrimento. Eu estava lendo João capítulo 15, capítulo 16, antes de iniciar esse vídeo, e ali Jesus fala, irmãos, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Vocês vão ser perseguidos pelo mundo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo, ele já está julgado. Não se preocupem com estas coisas. Porque Cristo já está no trono da glória. E os lugares, os aposentos para nós já estão todos preparados. Mas por que Cristo ainda não voltou para nos levar para junto dele? Porque nós ainda não estamos com as vestes reais, que são os atos de justiça dos santos. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o orgulho provém do pai ou do maligno? A inveja provém do pai ou do maligno? A murmuração, o medo, a ansiedade, a incerteza, a dúvida, a incredulidade, provém do pai ou é gerado pela serpente que habita na carne? Se a gente sabe que esses sentimentos estão dentro de nós e a gente sabe que esses sentimentos não pertencem ao pai e sim ao maligno, o inimigo já foi encontrado. Agora crucifica. Porque a fé é isso. É você ter convicção que Jesus Cristo já te comprou. Jesus Cristo já te libertou. Jesus Cristo já te salvou das trevas e do lago de fogo. Você pertence ao Senhor Jesus agora. E Jesus é fiel. Ele disse, não temais os que podem causar dano à carne, ao corpo, mas não podem fazer nada contra a vossa alma. Vocês devem temer somente aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Nós devemos satisfação a homens? Não. Nós devemos satisfação ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso cabeça. Nós temos sim que amar os nossos irmãos. Nós temos sim que sermos longânimos e misericordiosos com os nossos irmãos. Mas, amados, aonde está a nossa fé?
quando a adversidade vem. Nós aqui no Rio Grande do Sul, passando pelas inundações, tragédia atrás de tragédia, se nós olharmos ao derredor, muitos irmãos, muitas pessoas perderam tudo pela terceira ou quarta vez. Da onde que eles vão tirar recursos para seguir em frente? Dói, não dói? Imagine se fosse contigo. Talvez alguém que esteja vendo esse vídeo deve estar dizendo, mas eu estou passando por isso hoje. Eu digo, meu irmão, minha irmã, não desista, o Senhor é contigo. Daqui nós não vamos levar nem o nosso corpo físico. Mas se nós ainda respiramos, é porque ainda há um propósito. E o Senhor é longânimo, não querendo que nenhum de nós pereça, mas que todos cheguem ao verdadeiro arrependimento. O Senhor precisa retirar do nosso coração tudo que não é dele, para que quando Jesus volte, ele encontre aqueles que são exatamente a sua imagem conforme a sua semelhança. Ah, mas irmão Francis, eu vou ser pecador até o último dia? Sim, porque o pecado habita na carne. Enquanto você estiver preso ao cativeiro da corrupção, todos os sentimentos carnais vão tentar te dominar e te controlar, e te levar à incredulidade e te afastar do Senhor. A preguiça, a gula, são coisas que a gente não dá muita ênfase, falo por experiência própria. Mas também é pecado. E por que é pecado? Porque o pecado é a transgressão da lei. E a gente tem que ser vigilante e zeloso. A gente não pode ser omisso. A gente não pode ser acomodado. A gente não pode ser preguiçoso. A gente tem que estar ali dia e noite meditando no livro da lei, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque isso lava a nossa alma, limpa o nosso coração e renova a nossa mente. Se eu não estiver me lavando com a palavra, se você ficar 4, 5 dias sem tomar banho, o corpo não fede? Se Deus retirar o fôlego de vida de você e o corpo ficar estendido no chão, depois de 4, 5 dias não começa a feder a podre? Então, com ou sem o fôlego de vida, se você ficar sem se lavar, você fede. E você acha que a tua alma, que os teus pensamentos, vontades e emoções, se ficarem sem a leitura bíblica, se ficarem sem a consagração, se ficarem sem a comunhão com a congregação, não vão feder também? Só que tem um detalhe. Uma pessoa que está vivendo uma vida que não é mais habituada a viver uma higiene pessoal, ele já se acostumou com o mau cheiro e nem percebe. E assim andamos nós, muitas vezes até dentro da congregação. Nós estamos tão acostumados a viver no legalismo, na religião e na justiça própria, que nós não temos mais sensibilidade de ouvir falar do Espírito Santo. E é isso que move as tribulações. É isso que gera as situações negativas muitas vezes nas nossas vidas, porque é uma forma em que o Senhor movimenta as águas para quê? Para que a gente volte para os caminhos dele. Porque muitas vezes nós nos perdemos, porque nós somos cegos no conceito racional. Nós simplesmente vivemos uma letra que mata, mas nós não contemplamos a realidade do Espírito, que é sobrenatural e que faz os milagres de Deus ocorrer. Por isso que a palavra é clara em Hebreus capítulo 11, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes as nossas orações são repetitivas dia após dia, mas parece que elas não chegam até o Pai. Por quê? Porque nós não estamos com os nossos corações rasgados na presença de Deus. E muitas vezes, quando nós oramos culpando a Deus pelas nossas situações negativas. Como é que o Senhor vai atender uma oração assim? Sendo que quem está orando é a carne, é a racionalidade humana, é o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, reivindicando direitos que nós não temos. Você crendo ou deixando de crer, Deus continua sendo Deus. Mas a pergunta que eu faço é, Jesus morreu naquela cruz em vão por você? Ou você crê que Ele te amou? Que Ele te ama e que Ele voltará para te buscar? Se você crê nisso, pare de murmurar. Pare de olhar para as coisas naturais e materiais e comece a dar um passo de fé e diga, Senhor, mesmo que eu morra, jamais te negarei. Pesado, né? Mas isso é fé. É você saber que a tua pátria não está mais aqui, mas está ao alto com o Senhor. E lembre-se que Paulo dizia, irmãos, não foram chamados muitos nobres, muitos poderosos, muitos intelectuais deste século. Né? Deus escolheu os desprezados, os loucos, os rejeitados, aqueles que o mundo tem repúdio. Esses foram chamados para o reino. Se nós lermos
tanto Mateus capítulo 22 como Mateus 25, ali tem as parábolas das bodas, a parábola do juízo final de Deus, onde ele separa, né, os cabritos dos cordeiros. Ali tem o convite para os convidados não quiseram participar das bodas, então os servos do Senhor saíram às ruas e chamaram os coxos, chamaram os mendigos, chamaram os paralíticos, chamaram todos os que estavam de balde. E a casa ficou lotada. Nós somos os gentios escolhidos pelo rei para sermos a sua imagem conforme sua semelhança. Seremos arrebatados nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Nós somos as virgens prudentes que não têm somente fogo em suas lâmpadas, mas também têm azeite. Se chegar a meia-noite e nós adormecemos, o azeite permanece firme em nós. Porque a palavra é clara quando diz que quando nós acumulamos tesouro para o reino dos céus, o nosso coração está lá também. Se Cristo está no alto, nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. E é isso que eu quero motivar você a fazer hoje. Não se preocupe com coisas naturais. O amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal, mas se preocupe em estar com o teu coração limpo na presença do teu Deus, a tua consciência limpa, sabendo que você não tem que perdoar ninguém, que você não precisa pedir perdão para ninguém, que você está em paz. Agora, se você está com conflitos na congregação, com conflitos na família, com conflitos no trabalho, se você tem pessoas que de alguma forma você ofendeu ou foi ofendido por elas, vá consertar hoje, porque se Jesus voltar, você vai ficar. Você precisa entender isso. A ninguém ficais devendo coisa alguma, senão somente o amor fraternal. Amor esse sem o qual, quem o não possuir, não pode ver a Deus. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 13, se eu não tiver amor, estou só perdendo meu tempo na terra. Então, as vestes reais, os atos de justiça dos santos, a noiva que se ataviou a si mesma, não foi Deus que a ataviou, ela se ataviou a si mesma, ou seja, ela escolheu negar-se a si mesma e tomar essa cruz para viver o caráter de Cristo, sendo submissa e guiada pelo Espírito Santo, o Consolador. A noiva que a si mesma se ataviou, ou seja, trocou de natureza, deixou de ser egoísta para se tornar cordata, deixou de ser lasciva para se tornar doadora. Um amor doador, ágape, que não busca seus próprios interesses, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor tem que estar dentro do meu coração e no coração dos irmãos. Como Paulo dizia, quanto a mim, não julgo ainda vê-lo alcançado. Mas lá no final de 2 Timóteo ele diz, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Já estou sendo oferecido por libação, a minha hora é chegada. Não vejo a hora de estar ao lado do Senhor. Quem de nós anseia pela vinda de Cristo? Muitos crentes estão dizendo, não volta ainda, Senhor, não estou pronto. Não volta ainda, Senhor, eu ainda tenho planos na terra. Irmãos, você já está dizendo o que você ama mais. Percebe? E é isso que o Senhor quer exterminar do teu coração, essa ilusão de achar que aqui tem coisas boas para ti. Irmãos, o Senhor não tem nada contra quem vai ter prosperidade ou não, até porque no Salmo 127 diz que aqueles que acordam cedo e vão dormir tarde, correndo atrás do pão que penosamente granjeastes, Deus dá aos seus filhos enquanto eles estão dormindo. Ou seja, se o Senhor não for contigo, você pode trabalhar que nem um animal, que nem um burro de carga, dia e noite, você não vai prosperar, porque é o Senhor que dá prosperidade. A não ser que você faça alianças com o príncipe deste mundo, aí ele vai te dar muita riqueza, em troca, é claro, da tua alma. Estão entendendo? Vigia, igreja, vigia. A cruz não é leve. Mas o Senhor diz, em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, buscai em primeiro lugar o reino e a justiça divina, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você crê nisso? Se você crê, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, pois é a provação que vai trazer a perseverança e provar a tua fé. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e um ótimo final de semana.